Eu já até comentei isso com você, né? Eu falo assim, nossa, como que as pessoas conseguem casar com tanta facilidade, né? E olhando, e dentro desse olhar sistêmico, me vem muito quanto um casamento ele é sagrado, né? E o quão é importante você ir para o teu lugar, né? Eu, Giovana, o meu parceiro no lugar dele, para a gente fazer esse movimento sem carregar o que não é nosso. E a gente foi vivendo esse processo através do processo terapêutico que antecede a celebração. Eu me constelei, o meu noivo se constelou, né? Se constelou não, foi constelado por você através do seu canal. Nós tivemos um Uhum. momento de constelação de casal e parece que a cada movimento sistêmico a gente vai se libertando, sabe? Do que não faz mais sentido, vai abrindo uma possibilidade de você olhar o outro como ele verdadeiramente é, e isso traz muitas emoções, traz raivas, traz Uhum. questionamentos. Mas eu sinto que o casamento sistêmico, Verônica, eu queria compartilhar isso com as pessoas que vão nos assistir, é você casar dentro da maturidade, sabe? É como se fosse, estou casando de um lugar de adulto, de assumindo a própria vida, de assumindo a parcela de responsabilidade de uma relação mesmo. E isso é muito sagrado. E no decorrer do teu trabalho, né, no decorrer do nosso processo com você, você vai acessando, né? Eu estou acessando ainda a maturidade, assumindo o meu lugar, para olhar para mim e para o meu noivo e para nossa relação. E tudo isso, sim, está sendo possível por conta da tua condução, que também é muito profissional. E quando você fala que você não é só celebrante, que você é também terapeuta, consteladora, isso é muito nítido e perceptível na tua condução do processo, né? Porque, gente, vamos combinar. Olhar pra si, meu Deus, às vezes você precisa tirar umas coisas lá do fundo, entendeu? Sim. E não é confortável, pelo contrário, é muito desconfortável, né? É, ainda mais para nós, mulheres que já estamos no autoconhecimento, é até, né? Agora, pro meu noivo, pelos relatos dele, né? Foi desconfortável, mas foi desconfortável, porém muito bem amparado e apoiado pelo teu profissionalismo. E desse lugar é mais fácil, é mais leve ir fazendo os movimentos, né? Movimentos que alguns estão fazendo sentido agora, de coisas que nós constelamos há 4 meses atrás, outros movimentos que a gente vai entender só depois. É um Sim. processo muito lindo, sabe, Verônica? Ah, eu fico tão feliz em entender que para vocês fez sentido, porque para mim sempre vai fazer. Eu já tive muitos convites de casais sobre outros tipos de celebração, mas não adianta. Eu vou fazer aquilo que eu tenho convicção, que eu acredito, aí faz parte de uma verdade muito grande dentro de mim. E eu, para transbordar, eu preciso vivenciar, né, Giovana? É esse lugar que eu sempre busco. Eu não compartilho informação, eu compartilho vivência. É isso que traz o meu trabalho tão dentro desse lugar profundo e que eu recebo tantos feedbacks, tantos depoimentos de exatamente a palavra. Se alguém hoje fosse me perguntar assim, Verônica, qual é a palavra que define o seu casamento, a sua celebração? Transformação. E eu falo isso porque eu fiz até uma análise dentro do site que eu tenho uma vitrine, que é o casamentos.com. Eu coloquei as palavras que mais apareceram e foi transformação. E como assim eu posso transformar algo que está bom em melhor? Porque não é porque o casal está chegando em crise, como é que eu vou casar, passar por um processo terapêutico, a gente está super bem, vai mexer em coisa que não tem que mexer. E exatamente esse lugar, eu não vou mexer em nada, eu vou exatamente colocar luz onde muitas vezes está ali desfocado. Porque nós temos esses pontos cegos, como você colocou, nossas questões de lealdades ocultas, invisíveis.
E o quanto é difícil fazer esse caminho sozinho. E chegar num casamento com essa possibilidade, mãos juntas. E eu sempre digo que os casais se tornam muito mais aqui que um noivo e uma noiva. É um vínculo mesmo. E isso é muito legal, é gratificante para o meu trabalho. A cada encontro que vocês vêm fazendo, e quanto é importante ter esse tempo para reverberar, para assentar. Quanto tempo a gente está trabalhando? Porque muitos casais, acho que até por uma questão histórica, eles buscam um celebrante que sendo o último fornecedor de casamento. E eu digo muito não por isso, porque eu preciso, no mínimo, 90 dias para trabalhar todos esses processos. Imagina o vulcão de emoções que vocês tiveram, tão próximo ao casamento. Vocês vão chegar e falar, Verônica, a gente não está dando conta. Vou chegar e vou falar, não, não é o sim que eu vou falar na troca das alianças. Eu vou dizer não, porque eu Uhum. estou aqui aflorando situações que, para mim, jamais iriam transbordar e eu não estou dando conta, e faz parte do processo não dar conta. Por isso que precisa de um tempo mínimo de responsabilidade até com a minha entrega. Então, eu acho que esse tempo que vocês buscaram, alguns meses, eu não sei exatamente o tempo que estamos juntos, Uhum. mas o casamento sendo a gente está, é bom até falar cronologicamente, que nós estamos aqui no dia 12 de março de 2024, e o casamento será dia 18 de maio de 2024. Mas vocês não me contrataram agora, vocês buscaram isso com certa antecedência. Não sei se foi até intuitivo, tá, Giovana? Me conta um pouquinho. Nossa, Verônica, eu sinto que foi intuitivo, assim. Você foi uma das primeiras fornecedoras a ser contratada. É, porque eu imaginei, né? Eu estava nessa busca, né, por encontrar uma celebrante, terapeuta sistêmica, e eu não tinha ainda noção de como funcionaria o processo, né? Mas quando eu encontrei você, fez muito sentido. A gente começou o processo com você, há uns 4 meses atrás, se eu não me engano, foi assim, há uns 8 meses de antecedência do casamento, né? Uhum. E isso foi de forma intuitiva e foi muito essencial, Verônica, porque vou compartilhar algumas coisas aqui, né? Por favor, é isso que eles querem. Polêmicas, polêmicas. Eu me constelei, depois, né, o meu noivo, enfim, foi constelado. E nesse processo de você realmente, assim, se transformar, né? Igual você falou, é um processo de transformação, vem muitas emoções à tona. E é como se caísse um véu, assim, de expectativas infantis que eu criei sobre meu noivo, sabe? Que nós criamos sobre o outro. E isso traz raiva, isso traz irritabilidade, isso traz a verdade, né? E foi muito importante para o meu processo, e isso não aconteceu só comigo, né? Aconteceu também Sim. com o meu noivo, né? Foi um processo que aconteceu com os dois. E com esse tempo de antecedência, a gente conseguiu processar isso com respeito, sabe? Com autorrespeito. É, eu lembro que eu vi você, em algum momento eu tive pessoalmente, né? Fui num grupo de constelação teu e eu falei assim, Sim. Verônica, será que eu vou casar? Falei, será que eu vou casar? Porque eu tô com raiva, entendeu? Será que isso vai passar? E sim, gente, passa. Fiquem tranquilas, isso passa. Mas isso é essencial, porque você tem a oportunidade de olhar para o outro como ele é e de se mostrar também como você é. E quantas vezes, quantos casais não fazem esse movimento dentro de uma ilusão, sabe? Por isso que Uhum. eu falo, casamento sistêmico é verdade, é maturidade, é transparência, é transformação, porque é você ver a alma do outro, sabe?
E tudo o que Uhum. ele carrega, ou carregava, ou ainda carrega, né? Que, enfim, toda a bagagem do outro. E desse lugar de transparência, você escolher dizer sim. Então, eu recomendo noivas se antecipem. Façam com 6 meses. Não sei se existe um padrão, Ótimo, Verônica. não estaria, não existe um padrão, mas eu recebo muito mais gente na emergência, como se eu estivesse apertando um botão celebrante. Não, gente. E é muito necessário. E sabe o que isso me trouxe de benefícios, Verônica? Faltam 2 meses para o meu casamento. Estou tranquila, Olha, sabe? que A delícia. comunicação está mais leve entre o casal, né? Porque a gente veio se trabalhando. Não estava tão tranquila há 3 meses atrás, que foi quando a gente estava no olho do furacão das emoções, né? Processando tudo que tinha vindo e etc. Mas agora a nossa comunicação está mais assertiva, né? Nós estamos literalmente olhando para o mesmo lugar. E isso tem me proporcionado leveza, né? Então, eu também atribuo isso ao processo terapêutico do casamento sistêmico, sabe? Uhum.